Saudações, valentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Líderes do Amanhã. Nós estamos estudando passo a passo, ponto a ponto, da história de Davi. Nós começamos em 1 Samuel, capítulo 16, na verdade, né? Onde ele foi escolhido como o próximo rei de Israel, onde ele foi honrado diante dos seus irmãos, lembrando que ele era uma pessoa totalmente menosprezada pelo seu pai e, consequentemente, pelos seus irmãos também. E a gente começa a ver, então, a jornada de Davi em direção ao trono de Israel. E quando ele foi ungido, você pode pensar bem assim, mas se ele foi ungido, então tem que ser automático, e tem que ser isso, e tem que ser aquilo. Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus, ele age de maneira progressiva. Quando José do Egito teve aqueles sonhos todos, o papel de José era ter simplesmente esperado em Deus de boca fechada. Mas não, ele acabou falando para os irmãos, falando para o pai, e isso acabou gerando uma situação que deu início ao processo em que ele começou a viver os sonhos. Isso aconteceu num processo que durou 17 anos, ou seja, muito tempo. Mas perceba, quando ele assumiu a segunda posição no governo do Egito, ele estava pronto para aquela posição, para aquele cargo, para aquela função. O que isso quer dizer? Quando eu entendo o processo, eu vivo o propósito. Quando eu entendo aquilo que eu estou passando na minha vida hoje, eu consigo entender o propósito que Deus quer me colocar, aonde Deus quer me levar. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos para vocês aqui. Estou ajustando a minha rotina, estou ajustando algumas questões referentes aí ao meu dia a dia, para que esses vídeos sempre saiam segunda-feira, 20 e 30 horas, para você poder ter esse ensinamento de liderança, aprender com esse líder chamado Davi, que durante um tempo ele passou por um processo. Ele entendeu o processo para no fim do processo ele viver o propósito. Exato. E esse é o ponto dos vídeos que eu estou criando para vocês aqui nesse nosso canal, no nosso canal. Então, já que você está assistindo esse vídeo, dê o seu joinha nesse vídeo, bacana? Se inscreva no canal e ative as notificações para você saber quando tem vídeo novo no canal. Tem vídeo novo todo dia, 6 da manhã, que eu estou organizando, talvez eu bote para 7, 7h15, não sei. E segunda-feira, 20 e 30, Líderes do Amanhã. E terça-feira, 20 e 30, nós temos a nossa live Superação, aonde eu te dou uma aula, uma verdadeira aula de como você pode se superar, como você pode romper os seus limites, como você pode realmente extrapolar aquilo que te prende e alcançar um novo patamar, uma nova história, um novo momento. E a gente está aqui diante de um Davi, que era pastor de ovelhas, subiu para escudeiro do rei, e o próximo degrau foi comandante de algumas como se fossem legiões, ou como se fossem tropas, né? Comandante de tropas, ou seja, pastor, escudeiro e agora comandante de algumas tropas do exército de Israel. Beleza? E vamos então agora para 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo 6, aonde começa a surgir uma intriga de Saul com Davi. Então, Davi conheceu Jonatas, fez uma aliança com Jonatas, e ali os dois estavam realmente aliançados, porque Jonatas sabia que Davi podia ser o próximo rei de Israel. E Jonatas, na linhagem, devia ter o quê? Odiado Davi, porque Jonatas era o filho de Saul, e observando que o rei vem de uma linhagem genealógica e de uma árvore genealógica, Jonatas então seria o próximo rei. E Davi estaria competindo com Jonatas.
Mas Jonatas entendeu. Quando Davi for rei, eu vou ser, junto com ele, nesse exército, nesse conjunto todo que vai acontecer quando Davi for rei. E Saul não entendeu bolhufas de nada. Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos lá então, 1 Samuel 18, versículo 6, fala bem assim. O cântico das mulheres indigna Saul. Observe isso aqui. Sucedeu que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo qual Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Olha só que interessante. Uma coisa que nós temos que ter diante de Deus. Quando você é escolhido por Deus, meu amado, Deus, ele vai se fazer presente na sua vida. Aonde quer que você for, o que você vier a fazer, você vai ter contigo a presença dele na tua vida. E tudo que você faz vai prosperar. Tudo que você botar a tua mão para fazer vai dar certo, porque Deus é contigo e todo mundo vai ver que Deus é contigo. Vai surgir inveja? É claro que vai. Vai surgir pessoas com olho gordo em cima de você? É claro que vai. Mas o que importa é que Deus está contigo na tua vida. É que o Espírito Santo fala contigo poderosamente com você. E é dessa forma que você vai se guiar. Deus, ele vai te usar poderosamente e vai ter olho gordo, vai ter inveja, vai ter gente tramando contra você. E se você estiver acompanhando comigo, né, os Salmos, o devocional dos valentes, uma palavra devocional, motivacional para você, você vai entender que o que Davi encontrou na vida foram dificuldades, desafios, inimigo, gente que tramando contra ele, querendo o mal de Davi. Mas ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia quem fez a promessa é fiel para cumpri-la na tua vida, na tua história. Deus, ele sabe muito bem por que ele te levantou. Deus sabe muito bem aonde ele vai te colocar. Cabe a você se comportar de maneira realmente reta, de maneira íntegra, de maneira justa. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Eu quero ler com você aqui, 1 Samuel 18, versículo 5. A gente leu isso no vídeo anterior a esse. Observa só. Saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência. Prudência.
Diligência. Você é cuidadoso naquilo que você faz? Esses dias eu passei por uma experiência péssima. Foi semana passada. Foi no mês de março. Foi assim, horrível. Eu fui num evento que eu preciso mudar os ambientes que eu estou frequentando. Isso é importante, você mudar os seus ambientes. E buscar ambientes que vão gerar o teu crescimento. E esse é um ponto-chave da tua vida. Davi saiu da onde? De trás da malhada. Ele ia crescer de trás da malhada? Não. E foi mudando os seus ambientes pouco a pouco. Foi para onde? No trono, no reino. No palácio com Saul. E ali ele mudou os ambientes. E ali ele começou a ver coisas novas ao seu lado, à sua frente, às suas costas. Ele começou a ver coisa nova. E aí, perceba o seguinte. Quando você muda o ambiente, você muda os seus resultados. Só que nesse ambiente que eu fui, eu encontrei uma pessoa, um amigo, de longa data. Mais de 8 anos de amizade. Olha, eu fiquei feliz ao vê-lo. E eu o considerava. E eu o admirava. E vou falar no passado, porque essa é uma verdade. Eu admirava, considerava, eu falei coisas para ele, que eu admirava ele naquele ponto, naquele outro ponto, que ele queria um referencial para mim, aquela coisa toda. E abri meu coração e os planos que Deus tem falado para eu fazer. Quando eu falei os meus planos para ele, ele jogou um balde de água fria, me desanimou e me colocou para baixo, me assegurando que eu não ia ter resultado naquilo que eu estava fazendo. E aquilo mexeu comigo. Eu passei uns 3, 4 dias tentando me livrar daquelas palavras, daquele momento. E eu te falo uma coisa, demorou. Foi difícil. Eu quebrei a minha rotina toda, eu desconstruí minha rotina por conta daquilo. E aí Deus falou assim pra mim, naquele dia, depois que eu deixei ele em casa, a gente foi tomar um café e tal, eu deixei ele em casa, e Deus falou assim pra mim, nenhum dos seus antigos amigos acredita no seu potencial. Eu acredito em você. Então vai lá e faz. Não se deixe levar por conversa de pessoas que simplesmente são antigos amigos seus, que você acha que eles te consideram, eles não te consideram. Meu amado, meu querido, quem te conheceu no passado e não está contigo no presente é porque não devia estar mesmo. Continua seguindo o seu caminho em frente, continua avançando o seu caminho em frente. Se aquelas pessoas do passado não estão contigo no presente, é porque elas não deveriam estar mesmo. Deus te deu um livramento e você precisa valorizar o livramento que Deus te deu, prestando atenção aos sinais que estão à sua volta para continuar seguindo o seu caminho. Se você tem um plano, se você tem uma direção, porque o mentor te deu essa direção e esse plano e você está confiante, segue em frente e se conduza com prudência, assim como Davi se conduzia com prudência, o papel de um líder. Quando Neemias foi lá e chegou em Jerusalém, ele foi ver os muros da cidade em silêncio. Não contou nada para seu ninguém do que Deus havia falado com ele e do que ele havia se proposto a fazer. Quando você está diante de situações novas, inusitadas, inéditas, porque você está executando um plano que Deus te deu, que o mentor te deu, um plano que você está direcionado, você não pode se distrair com aquilo que é diferente do plano que Deus te deu. Guarde a sua boca. Guarde a sua língua dentro da boca. Não conte para seu ninguém. Guarde com você. Teve uma vez que foi ano passado, que tô gravando esses vídeos aqui no meu canal do YouTube, aquela coisa toda. Inclusive, faz um lembrete aí para você. Segue, se inscreve, compartilha, curte, dá o joinha e me segue também aqui, ó, no meu Instagram. No ano passado eu tava fazendo um monte de coisa, um monte de vídeo e tal. E eu não sabia se eu tava
realmente na direção certa. Eu me sentia meio perdido. E aí, Deus me fez. Eu estava na cama ali, naquela dúvida, estava vendo televisão, e eu simplesmente fechei os olhos e adormeci. E eu tive um sonho assim, sobrenatural. Eu estava numa sala, era um quarto pequeno, apertado, e tinha umas plantas e elas cresciam pela parede assim, e eu falava, dê flores, e as flores apareciam. Eu falava, cresça mais, e assim crescia. E eu, meu Deus do céu, que loucura, o que eu falo acontece. Deixa eu sair daqui que eu tô ficando assustado com esse negócio. Aí eu tinha uma porta assim, bem no canto, eu saí pela porta, tinha um corredor meio escuro e tal. De repente, quando eu saio pelo corredor, dá um clarão e eu vejo meu pai, bem na minha frente, sorrindo para mim, olhando nos meus olhos e sorrindo. Aí ele fala, me dá um abraço aqui, meu filho. Naquele momento, eu senti o abraço. Eu senti aquele abraço apertado como eu nunca abracei meu pai. Ele era um homem muito rígido, muito, sabe, uma pessoa disciplinada, obstinada. Ele era muito rígido, não sorria, mas quando ele sorria, ele dava uma gargalhada, que essa eu herdei dele. Eu abracei ele com uma força. Ele me abraçou tão forte, e sorrindo para mim. Para mim aquilo foi um sinal de aprovação daquilo que eu estava fazendo. Muitas vezes você não vai encontrar apoio de ninguém. Muitas vezes você não vai encontrar apoio de seu ninguém. Mas Deus está na arquibancada, nesse jogo de futebol chamado vida, batendo palmas para você, gritando o seu nome e falando, vai meu filho, você é capaz. Assim tem que ser na sua vida, em nome de Jesus. Só para deixar claro, meu pai morreu tem mais de 10 anos. Eu não vi um espírito, eu não vi... era um espírito maligno, meu amigo. Vou falar uma coisa aqui para você. Tem 27 anos que eu lido com o mundo espiritual. 27. Faço em outubro de 2025. 27 anos que eu lido com o mundo espiritual. E eu conheço o mundo espiritual. Eu sei quando é o demônio. E eu sei quando não é o demônio. Eu tenho contato com Deus. E é isso que me basta. Isso é o que me basta. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vou orar por você. E a gente vai continuar nessa jornada de crescimento. Líderes do Amanhã. Toda segunda-feira, 20 e 30 horas, estarei aqui com a palavra para você. Para mudar sua história, para direcionar os seus caminhos, para te tornar um líder. Um valente que vai mudar sua história e fazer você viver um novo tempo na sua vida. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Eu quero declarar sobre a vida, Pai, de cada um que me escuta neste momento. Abençoa e cobre com a tua glória e com a tua bênção, em nome de Jesus. Que essa semana seja abençoada, que a nossa atividade produtiva, Pai, o nosso trabalho, o nosso emprego, seja impactada pela tua presença, pelo teu poder e pela tua produtividade. Aquilo que fizermos, aquilo que plantarmos, vai florescer, vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E lembre-se, amanhã 20 e 30, hein? Live superação. E é claro, Devocional dos Valentes, todo dia pela manhã aqui no meu canal. Estamos testando horário novo, vamos ver se vai dar certo. Um forte abraço e avante, valente!